conosco. Eu estava pensando, nessa semana eu tive o privilégio de visitar a casa da Eliane, do Lúcio, da Bia e do Felipe, e tinha um bolo lá maravilhoso, um suco, eu nunca tinha tomado suco de limão com maçã, e quando o Lúcio falou assim, pastor, você vai experimentar? Eu pensei comigo, falei, meu Deus do céu, que gosto que vai vir aí, limão com maçã. Pessoal, faça o teste em casa, é um suco maravilhoso, os dois se encaixam de uma maneira assim, muito especial, e aprendi mais um suco para fazer em casa. Eu estava pensando agora, estava mais gostoso lá comendo um bolinho, viu, Lúcio, do que nós estarmos nesse friozinho aqui juntos, mas louvado seja Deus por estarmos aqui. Também louvado seja o Senhor se você estiver através da TV JuVV, ouvindo e participando e vendo este culto. Que Deus, através da sua palavra, possa aquecer seu coração. E que aí onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, você possa também receber as bênçãos do nosso Senhor. Nos últimos dias, o ciclismo parece que está tomando conta de muitas pessoas que gostam de fazer, tanto no lazer ou transformá-lo também numa atividade que traga saúde. E lá no Rio de Janeiro também não é diferente do que aqui em Curitiba. Eu já percebi que muita gente sai nos finais de semana para praticar esse esporte. Muitas vezes nós morávamos bem pertinho do Alto da Boa Vista, um lugar maravilhoso lá no Rio. E às vezes no domingo eu descia com a Ritinha e meus filhos só para ver dezenas e dezenas de homens e mulheres fazendo aquele percurso ali com as suas bicicletas. Por isso, nesta noite, na abertura da mensagem, eu gostaria que você visse comigo essa imagem. Essa imagem, em 2014, ela rodou o mundo. É uma grande prova ciclística, aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. 142 quilômetros era o desafio total. E a 7ª etapa já estava chegando ao seu final, era a última etapa. E os ciclistas, eles entraram dentro da Califórnia e começaram agora, dentro do trajeto, realizar as suas últimas voltas. Eloy Teruel, um dos maiores ciclistas da Espanha, ele estava liderando a prova. E quando ele estava chegando pertinho da volta final, segundo ele ergue os braços e começou a comemorar com a multidão uma grande vitória. Ele estava à distância, metros e metros de distância, você pode ver nas fotos, ele estava bem longe do segundo e do terceiro colocado. Já estavam há 3 horas e 20 minutos percorrendo rodovias e agora nas últimas voltas percorrendo alguns lugares da cidade da Califórnia. E naquele momento em que ele estava cruzando a linha de chegada, ele solta as suas mãos do guidão da bicicleta e ele começa a gritar, eu venci, eu venci, eu venci. E ele soca o ar com o símbolo da vitória. Mas quando ele olha para a multidão também levantava os braços. Mas eles não estavam levantando o braço, comemorando com ele a vitória. Eles gritavam o seguinte, one to go, one to go, one to go, dizendo para ele, siga, siga, não pare. E aquele rapaz, erguendo os braços, já comemorava a vitória. Essa imagem foi pelas redes sociais para todo mundo. Esse jovem, ele confundiu a última volta. E em poucos segundos de distração, já comemorando a vitória, ele percebeu que ainda faltava uma volta. E quando ele se concentrou novamente, tentou pedalar naqueles poucos segundos, ele viu praticamente todos os ciclistas passarem por ele. E a história ficou registrada nessa corrida ali na Califórnia, em 2014, 18 de maio de 2014, a vitória de Peter Sagan, um canadense, que estava em segundo lugar, e percebendo a distração de Eloy Teruel, ele fez a última volta rapidamente e chegou na frente de todos aqueles ciclistas. Uma história, mas que ficou essa imagem marcada para sempre na vida de Eloy Teruel e na vida também de Peter Sagan. Infelizmente, esse ciclista espanhol, ele termina em 56º lugar, ele terminou colocado dentro dessa corrida. Eu li para essa história
e fiquei imaginando a minha vida pessoal e a minha vida espiritual. Às vezes nós estamos chegando no final, na reta final de alguns desafios de nossa vida. E muitas vezes, antes de passarmos ou antes de atravessarmos a linha de chegada, muitas vezes, muitos de nós nos distraímos. Às vezes nós paramos, às vezes nós desistimos. É interessante que Eloy Teruel, ele ficou tão empolgado com a sua performance, que ele não percebeu a última volta e perdeu assim na última volta o troféu de campeão. Sabem, queridos, a prova só termina quando você cruza a linha de chegada. Não se iluda com a linha de chegada, porque muitas vezes ela fica logo ali. Mas como diz um adágio popular esportivo, e é uma redundância tremenda, mas diz assim, que a prova só termina, diz assim, a frase, a prova só termina quando acaba, né? Diz esse adágio popular que é bem redundante, mas também tem a sua verdade. É frustrante quando na vida você está perto da vitória e alguma coisa dá errada, alguma coisa atrapalha você. É interessante que o mundo hoje, ele tem ilustrações quando nos iludimos com a última volta e achamos que vencemos. Você olhando hoje para os problemas econômicos e olhando para algumas empresas conhecidíssimas no mundo todo, você percebe que muitas delas também estão enfrentando problemas depois de voltas e voltas, décadas e décadas de grandes vitórias, aonde eles conseguiram colocar os seus nomes no mundo todo. Qual é o pai e jovens aqui nessa noite que não conhecem essa marca? A Lego. Desde menino, um sonho de poder ter esses brinquedos. E é interessante que a Lego quase entrou em falência no ano de 2015. E a revista Negócios disse o seguinte, o que eles fizeram? Eles mudaram o lema da empresa, eles mudaram os brinquedos da empresa. E quando eles perceberam que haviam cometido um erro, diz a Negócios que a Lego, ela simplesmente chamou toda a sua administração, e ela pegou esse grupo administrativo e os trocou. E agora um novo grupo de executivos começou a tomar conta das redes de comunicação e as redes internacionais dessa empresa. Eles reconheceram que haviam tido um erro na visão centenária como a Lego. E eles disseram, tivemos uma ressaca após um período de bonança que nos levou a tomar várias decisões equivocadas. Enganamos-nos. E acabamos fazendo várias coisas que não tinham nada a ver com os nossos valores históricos. A Lego, ela começou a entrar em filmes, ela começou a lidar com diversões, jogos de Xbox, de PlayStation. E eles perceberam que o brinquedo, que era a essência da Lego, esse brinquedo de plástico colorido, que se encaixam e montam objetos, montam brinquedos, que as crianças amam, que eles haviam tirado da própria Lego, eles voltaram novamente a simplesmente fabricar esses brinquedos e assim levantar a empresa. Algumas outras marcas, o ano passado, devido aos problemas econômicos no mundo, também tiveram seus problemas. A Microsoft, a Intel, a Localiza, a Burger King, a Mercedes, eles tiveram que refazer as suas metas, tiveram que trocar alguns líderes para fugirem dos prejuízos e, consequentemente, o fracasso, segundo a revista Negócios. Talvez alguém diga assim, pastor, não vai me dizer que a Microsoft estava com problemas. É lógico que seria muito difícil ela entrar em colapso. Mas é interessante que eles mudaram a linha de chegada, eles mudaram o foco, eles mudaram muitas coisas para que eles pudessem não terem problemas mais do que estavam enfrentando. E o que falar, queridos, desse homem? Eike Batista, uma promessa de riqueza no Brasil. Foi por muitos anos e por décadas um exemplo para gerações inteiras de homens de negócio. Ele sonhou em ser um homem mais rico do mundo, mas ainda faltava uma prova, faltava uma volta, e as coisas deram tremendamente erradas. É interessante que as revistas também comerciais disseram o seguinte, os bastidores do sucesso mais estrondoso,
e da queda mais acapachante da história dos negócios no Brasil. O império desse homem, Eike Batista, caiu. Ilusão e iludidos. Sabem, queridos, é para a gente refletir um pouquinho nessa noite o que acontece quando achamos que estamos bem e que nada de mal pode nos acontecer. Eu também gostaria que você visse uma outra ilustração, o cúmulo Nimbus. É interessante que as aeronaves internacionais, os voos internacionais hoje, eles alcançam de 10 a 15 quilômetros de altura para que com segurança eles possam atravessar os oceanos. E nenhum comandante ou piloto querem se deparar com essas nuvens chamadas cumulonimbus. Elas se formam nessas altitudes. E é impressionante, os escritos dizem que elas se formam com grandes tempestades. Essas tempestades são extremas, raios, ventos, granizos e muitas vezes até neve com tornados. Ela provoca entre 10 a 15 quilômetros de altitude. Foi o que aconteceu com aquele avião da Air France anos atrás. Ele se deparou com uma cumulonimbus e vocês sabem a tragédia que aconteceu. Sim, nas grandes altitudes, na última volta, nos últimos minutos de partida, quase na linha de chegada, quando nós estamos bem próximos, muitas vezes de casa, diz a estatística, os acidentes mais acontecem, as derrotas aparecem, as tempestades chegam. Vocês podem estar imaginando hoje, pastor, aonde você quer chegar com essas ilustrações? Eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5. Se a gente pudesse fazer olhando para algumas experiências do mundo, algumas histórias, a gente pudesse fazer uma analogia e aplicações para a nossa vida espiritual. 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5. A Bíblia diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu olho para a vida cristã, eu olho para os acontecimentos do mundo, e você e eu percebemos que estamos talvez na última volta. Nós estamos bem pertinho da chegada. E a Bíblia diz aqui que bem pertinho dessa chegada, você e eu deveríamos parar e deveríamos examinar a nós mesmos se realmente estamos como está a nossa fé e provarmos a nós mesmos o nosso reconhecimento e o nosso relacionamento com Deus. Tomemos cuidado, porque muitas vezes nós agora na última volta e vivendo no século 21, você e eu hoje temos muitas distrações. Você olha para a sua agenda está carregada, você não tem tempo mais para nada, você corre daqui, corre dali, tenta achar um espaço aqui e ali, para você se envolver mais e mais nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos, e muitas vezes, nós percebemos que olhando para a nossa vida espiritual, nós não estamos dando tempo para o nosso Deus. E aqui Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz assim: examinai o vosso coração, examinai a sua fé, como ela está. Como está o seu relacionamento com Deus? Sabem, queridos, muitas vezes no passado, quando a gente lia esse texto, sabe o que vinha à mente? Examine você mesmo, a si mesmo. E eu ficava pensando, quantas vezes eu fui ao culto, se eu estou devolvendo meu dízimo. Eu ficava pensando se eu estava estudando a lição da escola sabatina. Mas será que o texto que Paulo está dizendo aqui é simplesmente isto? Você fazer uma lista daquilo que você está fazendo e você diz assim: olha aqui, olha, eu estou cumprindo com os requisitos para chegar no céu. Será que é isso que Paulo está pedindo para a gente fazer? O que ele está pedindo? Examinai você mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Ontem nós estudamos a identidade de Cristo, a importância para o cristianismo, para a minha vida pessoal, saber quem Ele é.
E através do seu nome, através da sua identidade, o Messias ungido, a gente consegue compreender a cruz. Qual é a sua identidade como cristão? O que está por trás dos seus olhos? Quais são, queridos, as nossas ações, as nossas atitudes com o nosso semelhante, com as pessoas que convivem conosco? Será que somos só críticos? Será que você e eu só vimos a igreja para vermos a ação da liderança desta igreja, a ação das famílias dessa igreja, e chegamos em casa só olhando isso e aquilo, e tentando aperfeiçoar isso, aquilo, ou achar errado isso, aquilo? Será, queridos, que o meu cristianismo, meu relacionamento com Deus transcende essas quatro paredes? Será que estamos vivendo em amor? Será que olhamos para o lado e podemos abraçar pessoas e reconhecer as suas necessidades, dar tempo para ouvi-las? É interessante que aqui em Coríntios, Paulo diz assim, olha, examine a si mesmo, veja como está a sua vida em relação com Deus, e provai-vos a vós mesmos, busque ver em você mesmo a sua identidade. Será que estamos revelando, queridos, realmente o amor de Cristo em nossa vida? Eu olho para um outro texto e ele complementa esse. Por favor, veja Miqueias no capítulo 6, versos 6 a 8. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo na última volta da jornada espiritual nessa terra. E a Bíblia diz assim, pare e examine como está a sua fé, a sua jornada, a sua caminhada. Livro de Miqueias, por favor, no capítulo 6. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Vejam que aqui está falando sobre adoração. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes o quê? Humildemente com Deus. Vejam, queridos, que impressionante. Aqui Paulo diz assim, examine a você mesmo. E Deus diz assim, olhe para mim. Será que eu estou preocupado com a sua forma de culto? Será que eu estou preocupado com que roupa você vem aqui hoje para louvar ao Senhor no domingo e na quarta-feira? Será que eu estou preocupado simplesmente com isso, com as formas de adoração? Ele diz assim, olha, eu estou preocupado com a sua vida como um todo, com o seu relacionamento comigo e com o próximo. E ele diz assim, eu estou preocupado com que você pratiques a justiça, que você ames a misericórdia. Vejam, primeiramente ele diz assim, eu estou preocupado com o seu relacionamento horizontal, como que você está com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com as pessoas que convivem na comunidade cristã, com as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, no dia a dia, na universidade, aonde eu estiver, no meu trabalho, no meu escritório. E depois ele diz assim, e andes humildemente comigo. Como estamos? No nosso relacionamento com Deus, vertical, e no nosso relacionamento horizontal. São algumas preocupações nessa noite, queridos, que eu quis trazer para você, porque foram as minhas preocupações nessa semana, ao estudar esse tema, para te apresentar nessa noite através do Espírito Santo. Eu olho ainda para a Bíblia e vejo um outro texto lindo, mas que mexe com o nosso coração. Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Veja aqui o que Paulo disse. Gálatas, capítulo 2, verso 20. E ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez eu queria te fazer o desafio que Paulo fez para nós nesta noite. Ao estarmos esquadrinhando nosso coração, ao estarmos entrando com a nossa mente dentro de nós mesmos, como está a sua vida e a minha nessa última volta da jornada espiritual deste mundo? Você e eu já olhamos para o céu e a gente já começa a imaginar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos na reta final. Quantos anos já foram cumpridos a última grande profecia bíblica? Quantos anos? Desde 1844. Estamos vivendo no tempo do fim, passamos uma semana maravilhosa esses dias, estudando profecias. Cada noite eu saía daqui arrepiado de olhar novamente para a Bíblia e rever textos que falam diretamente para a gente, que mexe com o nosso coração e que nos chama a decisões, e nos chamou a decisões a cada texto, a cada frase que ouvimos aqui. Eu te pergunto, será que eu e você podemos dizer como Paulo, vivo, não mais eu, mas o Senhor Jesus Cristo está vivendo na minha vida? Será, queridos, que estamos preocupados, estamos com os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo e para a esperança de sua volta? Eu não li o texto, porque eu não quero ficar hoje num texto negativo. Mas se você ler ali, 2 Coríntios 13, 5, que foi o primeiro texto, e depois você continuar lendo, você vai ver que o texto diz assim, que muitos de nós seremos reprovados. Muitos de nós não conseguiremos passar pela linha de chegada. Muitos de nós seremos derrotados na última volta. Quando eu li esse texto, queridos, esse capítulo, eu confesso para vocês que eu parei. Não olhei para a minha comunidade de UVV. Eu não olhei para minha esposa. Eu não fiquei pensando nos meus filhos. Porque às vezes a tendência é a gente ler a Bíblia e olhar para os outros. Eu parei lá em casa, na sala de casa, e fiquei pensando em mim mesmo, coloquei meus joelhos no chão e falei, Senhor, da maneira como que eu estou vivendo, eu acho que eu vou ser um fracassado. Eu acho que eu não conseguirei passar pela linha de chegada. Porque eu voltei meus olhos para esse texto de Paulo, queridos, quando ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Jesus está vivendo em mim. Eu me emocionei porque olhando para mim mesmo, queridos, eu não estou vivendo 100% Jesus Cristo. Porque algumas reações minhas ainda são egoístas. Quando às vezes alguém fala alguma coisa que me choca, parece que naquele momento ainda não consigo ainda assimilar as coisas, parece que o velho homem sobe, você quer responder rapidamente algumas questões. Quando sou provado, quantas lutas. E Paulo diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, e eu cruzei a linha de chegada, disse ele. Sabem, queridos, nessa noite, eu queria que esse texto impactasse a sua mente. Examinai-vos a vós mesmos. Eu olho para histórias bíblicas, as histórias mexem, elas tocam a gente. E a cada dia que você relê, ela mostra um lado diferente. Pedro, quando Jesus Cristo multiplicou aqueles pães para milhares de pessoas, você sabe a história. No final, quando tudo aconteceu, ele viu aquelas cestas, os peixes se multiplicando e os pães se multiplicando, o que ele fez? Ele disse, Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão poderoso, olha o que o Senhor está fazendo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos coroá-lo como rei, e já vamos colocar aqui, olha o rei dos judeus, e vamos já para a batalha, e vamos vencer os romanos, não foi isso? O que Cristo fez? Espera aí, Pedro, calma aí, eu vou subir para o monte para orar. Ellen White falando sobre isso, sabe o que ela diz? Que Pedro ficou lá no pé do monte, sabe, falando o quê? Será que é o Messias mesmo? Tão poderoso e tão fraco
tão forte e tão medroso? Será que ele é o Messias? Injuriado, queridos, Pedro entrou no barco com seus amigos para atravessarem o mar e deixaram Jesus orando lá no monte. O que aconteceu com o barco? Começou a afundar. E quando começou a afundar, aqueles homens começaram a gritar, né? E de repente Cristo aparece andando sobre o mar. Sabem, às vezes nós estamos ligados à igreja, ligados à palavra, às vezes estamos achando que estamos tão fortes, mas irmãos, muitas vezes sem a percepção clara da vida espiritual, individual nossa, nós estamos como Pedro naquele barco, afundando. Nós temos uma mensagem clara. Nós temos valores claros como igreja. Nós sabemos, irmãos, o que devemos fazer. Nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E o que estamos fazendo? Será que você está precisando de um sermão que fale sobre adornos, joias? Será que você está precisando de mais um sermão sobre o sábado? Será que nós precisamos vir aqui, irmãos, ficarmos discutindo essas formas de culto? Ou será que nós precisamos olhar para nós mesmos, reconhecermos que conhecemos a profecia bíblica, que na última volta nós estamos dispersos, como estava Eloi Teruel, naquela última volta daquela grande corrida na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse texto de Ellen White diz assim: nós necessitamos de uma experiência mais elevada, uma experiência mais profunda, mais vasta do que muitos já pensaram em obter. Precisamos de uma experiência mais vasta. Todos nós passamos por grandes desafios. Nós temos as nossas lutas espirituais. Satanás sabe muito bem, queridos, qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco. Eu não sei, e você também não sabe o meu, mas eu conheço e sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Mas infelizmente Satanás também sabe. Estamos tendo essa experiência mais elevada com Deus para vencermos na última volta esses desafios. Será que estamos tendo isto? Cristo está modificando a sua vida, Cristo está modificando a minha vida através desse relacionamento entre Ele e eu, e entre eu e Ele. Quem foi Sansão? Tudo certo em sua vida. Seu problema foi quando em um único momento de sua vida ele se sentiu forte. Ele entendia sua missão, ele sabia de sua força sobrenatural, sabia de onde vinha essa força, mas num único dia, na última volta, sentindo-se forte, ele revelou a Dalila seu ponto fraco, e você sabe o que aconteceu com ele. Perdeu tudo. Será que isso diz alguma coisa para você? Eu olho para o Velho Testamento e vejo Josafá, um grande rei de Judá, temente a Deus, rei maravilhoso, reconsagrou o povo, trouxe de volta o Torá, e o povo voltou para ler toda a palavra do Senhor, e os altares foram erguidos. Mas na última volta, Josafá fez uma aliança com Acasias, rei do norte, um dos piores reis daqueles dias e da história de Judá. E eles construíram barcos e barcos e barcos, e sem pedir permissão a Deus, eles foram lutar com Nínive. O exército de Nínive afundou todos os barcos de Josafá, e a sua vida quase foi a pique. Graças a Deus, diz a história, Josafá se arrependeu na última volta. Eu poderia citar aqui outros: Saul, um grande rei, um homem escolhido por Deus,
o primeiro de Israel, o primeiro rei ungido, era o melhor entre os homens de Israel, um grande rei. Mas quando ele sentiu que estava perto do céu, Saul estragou tudo, enganou um profeta, perdeu as bênçãos de Deus, perdeu a salvação. Você está entendendo como é grave eu me sentir que sou o melhor, que eu sou o primeiro, que eu já estou ultrapassando a linha de chegada? Eu estava lendo um livro esses dias, Como Caem os Poderosos, de Jim Collins. E ele sintetizou a queda dos poderosos, dos grandes desse mundo. Ele disse o seguinte: o primeiro estágio é a soberba e a arrogância. O segundo estágio é querer sempre mais. O terceiro estágio, diz Collins, é a negação de risco e perigo. O quarto estágio é o pânico pela fórmula mágica. E o quinto estágio é a rendição, é o prejuízo, é a morte. Esse livro é fantástico e traz grandes lições para a vida da gente. Mas eu não estou falando aqui, queridos, de empresas. Eu queria que você pensasse sobre a vida espiritual. E eu volto a te perguntar, como estamos em relação a Deus? Meu cristianismo, será que estamos acomodados? Qual, queridos, é o maior perigo meu e seu dentro da igreja? Qual é o maior perigo? Caímos em pecado? Caímos, queridos, em acomodação. Às vezes nós estamos aqui dentro e estamos acomodados. E isso é muito perigoso. Examinai-vos para ver se vocês não estão em pecado. Mas examinai-vos para ver se eu e você estamos colocando na prática o nosso cristianismo teórico. Às vezes eu percebo hoje muitas pessoas paradas. Às vezes eu fico imaginando, nós somos aqui em mais de 700 membros na comunidade de Cristo da JuVV. Eu às vezes fico imaginando se nós, em 500 daqui, estivéssemos envolvidos nos ministérios. Se nós estivéssemos com os nossos dons sendo colocados ao Espírito Santo, para que Ele nos use para a edificação da igreja, para o crescimento dessa igreja, para a edificação espiritual dela, para o desenvolvimento da missão. Vocês já imaginaram? Queridos, nós iríamos entrar nesse Cabral e nessa JuVV, e nós estaríamos pregando a missão de Cristo, o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Nós iríamos balançar os 4 cantos desses bairros. Mas às vezes nós mesmos estamos chegando aqui, a gente se alegra com a orquestra, com o piano, a música linda, a igreja linda, ela tem uma estrutura fantástica, e ela é uma beleza, e a gente chega aqui no sábado pela manhã, curtimos o culto, e voltamos só para o outro culto do sábado. Nós não estamos envolvidos nos ministérios de serviço para nós abraçarmos as pessoas que estão hoje passando frio, passando fome. Nós muitas vezes não estamos envolvidos nos ministérios que abraçam os nossos filhos, que cuidam das nossas famílias, que traz sustentação tanto para dentro da comunidade e também levando esperança desse evangelho que um dia abraçou sua vida e a minha, aí para as ruas, para as pessoas que não conhecem esse Cristo maravilhoso que você e eu temos no nosso coração. O que estamos fazendo nessa última volta do planeta, do universo, da história desse mundo? Será que nós estamos ainda distraídos? Será que a gente está assim, parece que inertes com o frio que está chegando, e você se acomoda dentro de sua casa, e é isso que vai resolver nossa vida cristã? Eu olho para Curitiba. Hoje eu fui na internet. Em 2010 foi o último censo. 1.750.000 pessoas. Em 2010 estávamos em 1.700.000 pessoas. Eu fiquei imaginando que nós já estamos a 2 milhões hoje de pessoas aqui na grande Curitiba. Queridos, nós estamos praticamente aqui em membros da comunidade nossa. Esse ano nós chegamos a 9 batismos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você está feliz?
Será que estamos tendo algum problema? Vivemos bem, nos abraçamos, estamos felizes uns com os outros, não estamos? Mas o nosso envolvimento, queridos? Será que nós estamos felizes como Teruel, já achando que vencemos, que tudo está bem? Já estamos com os braços levantados, dizendo: Senhor, é só me arrebatar, porque tudo já está pronto. Sabem, a gente tem um desafio. E a Bíblia é clara em dizer para mim mesmo, como Claudenir, como pastor, mas não como pastor, como Claudenir, pessoa, filho de Deus. Porque a Bíblia diz assim: olha, se eu não falar, se eu não fizer a minha parte, quem vai falar? As pedras falarão. Deus vai chamar outros que estão disponíveis para realizar o trabalho que eu muitas vezes não estou dando o meu tempo para ele. Eu olho para uma outra história. Vocês se lembram dessa história? Ano de 2014. Um acidente aéreo, Asiana era o nome da empresa. Mas mais forte que a imagem foi a perfeição da ação daquela tripulação. É interessante, queridos, nessas fotos que vocês estão olhando, havia 307 pessoas a bordo. Em 90 segundos, essa aeronave que estava pegando fogo em seu teto, ela esvaziou, todos os tripulantes esvaziaram, todos os passageiros saíram todos, e ninguém nem ficou ferido. A aviação aérea do mundo ficou boquiaberta com o que aconteceu. E eles tiraram algumas conclusões ao avaliarem a tripulação desse avião. Sabe quais foram as conclusões? Primeiro, aquela tripulação estava bem treinada. Segundo, eles chamaram isso de consciência da situação. A tripulação sabiam o que tinham de fazer. Estavam concentrados na hora de emergência. Eles sabiam os passos para tirar todos dali. Não houve atropelo dentro daquele avião. Todos sobreviveram. Qual é a consciência da nossa situação como comunidade, como igreja de UVV? Eu pergunto aos líderes, tenho vários deles aqui nesta noite, qual é a nossa situação? Nós temos nossas metas, nós temos nossos objetivos, nossa visão como igreja. Qual é a consciência da situação do meu relacionamento com Jesus Cristo? Por que somos cristãos? Por que você veio aqui nesta noite? Eu orei muitas vezes hoje, queridos, para que o Espírito Santo incomodasse você e eu com a mensagem e os textos da Bíblia que Deus trouxe para nós. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos nos envolver. Mas pastor, você pode dizer, eu sei que Jesus vai voltar. Eu tenho esperança, até ajudei a igreja na missão do livro desse ano. Já dei minha contribuição, já está tudo certo. Sabem, queridos, a maior tentação minha e sua é o oposto de provação. E o oposto de provação não é a aprovação. O oposto de provação é ilusão. Nos iludimos de que tudo está bem. Porque a aprovação, queridos, faz parte da vida cristã, mas a ilusão que está tudo bem é um perigo espiritual. E você conhece muito bem o texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 15 a 17. Vejam aqui o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 3, verso 15 a 17. A gente conhece bem. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado,
não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando eu vi esse texto espetacular, eu fiquei pensando naquele ciclista espanhol. Eu pensei na sua alegria. Ele olhava para trás, a história diz assim que ele olhava para trás e via a distância que ele estava dos outros ciclistas. Ele já comemorava a sua vitória. E eu pensei na minha vida espiritual. Jesus disse para mim: eu conheço as tuas obras. Estamos, queridos, na linha de chegada, mas nós não passamos ainda, nós não ultrapassamos ainda essa linha. Nós somos um movimento de 6.000 anos de existência. Nós estamos anunciando a volta de Jesus desde antes de 1844, e se você olhar na história, desde quando Cristo ascendeu aos céus, a igreja apostólica, os anjos já pregaram essa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos quase lá, mas ainda não estamos lá. E o perigo dessa acomodação, queridos, me assusta demais. Eu não vou ler o texto, mas se você olhar para um texto simples e tão lindo e tão marcante, que existe ali em Hebreus, no capítulo 10, verso 37, o que diz lá? Só um pouquinho, só um pouco mais. Nós já estamos chegando, nós já estamos olhando para a linha de chegada, só falta um pouquinho. Provai-vos, diz Paulo, para que a gente não possa cair no erro de achar que no tour da vida, você e eu já vencemos. Eu quero colocar para você a última ilustração. O mundo às vezes nos ensina lições. Eu sei que a maioria de vocês, ou todos vocês, gostam de ler, também gosto. E esses dias atrás eu estava lendo um livro de Guy Laliberté. Na realidade, ele é o dono do Cirque du Soleil. E ele escreveu um livro chamado A Reinvenção do Espetáculo. E eu achei incrível algumas coisas que ele colocou. O Cirque du Soleil, no Canadá, por exemplo, se cobra $100 para poder entrar, para poder assistir um programa deles. É interessante que ao você ler o livro, você percebe algumas peculiaridades. Eles no Cirque du Soleil não têm maquiadores. Os próprios artistas que se maquiam. Eles têm um envolvimento pessoal nesse processo. Ao você passar nos concorridos testes de seleção, você fica 1 ou 2 anos para entender a filosofia do circo antes de se apresentar. Você passa na seleção, começa a treinar, você começa a montar o seu momento ali do espetáculo, mas você fica entre 1 a 2 anos para entender a filosofia do circo. Qualidade, preocupação com estética, pontualidade, paixão. Você pode ser um palhaço, você pode ser um atleta, você pode ser um mágico, você pode ser um músico. Eles fazem uma cerimônia de admissão, diz que depois de 1 ano, quando eles acham que a pessoa está pronta, eles levam ele para dar um salto dentro ali do circo, eles vedam o seu rosto e ele tem que pular no vazio e confiar que os seus amigos providenciaram uma maneira de poder salvá-lo. E nesse livro, Guy Laliberté escreveu o seguinte: a vida é curta demais para a gente fazer algo que não nos apaixonasse. O maior perigo não é fracassar, diz ele, mas acomodar-se atingindo uma determinada altitude e colocar o show no automático. E essa frase foi a que mais eu achei interessante do livro. Você pode ser apenas um recepcionista, mas você é um recepcionista do Cirque du Soleil. Às vezes eu fico imaginando os nossos ministérios dentro da igreja. E às vezes você diz assim, mas eu vou ficar só cuidando lá do estacionamento da igreja? Eu vou ficar aqui só na recepção, tenho que chegar mais cedo, tenho que ficar abraçando as pessoas. Eu vou ser um assistente do professor da escola sabatina. Eu só vou ser um simples cantor no meio de 100 do coral. O dono do circo diz assim: você pode ser um único recepcionista,
mas você é o recepcionista do Cirque du Soleil. E sabe qual é a visão desse circo? Quais são suas metas? 100% segurança, 100% estética, e por isso a beleza dos shows que eles apresentam pelo mundo afora. Quais são as metas de nossa igreja? Ellen White diz assim: avancemos no caminho do céu, não negligenciemos nenhuma oportunidade que se aproveitar a nos tornasse mais úteis no serviço de Deus. Veja aqui que ela não cita formas, ela não cita posições. Ela diz assim: eu e você jamais deveríamos negligenciar uma oportunidade de poder ser útil ao serviço do Senhor. Eu coloquei aqui a nossa urgência. 100% de urgência. Ide. Pegue os livros. São 10 mil, 15 mil, 20 mil, não importa. Nós temos que ir, 100% de urgência. Jesus está voltando, nós temos que levar a missão, porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Isso ainda não aconteceu, nós precisamos nos envolver. Eu olho para a Bíblia, querido, 100% de verdade. Não tem um verso onde eu possa dizer: olha, aqui não é bem claro, aqui eu não consigo entender, aqui eu não sei o que Deus quer da minha vida. Interprete você, interprete o pastor, interprete qualquer um. 100% de verdade. Irmãos, nós pertencemos a uma comunidade do Senhor, um movimento profético, 100% de eficácia, com verdades bíblicas, com um culto maravilhoso, com uma liturgia trabalhada, com os ministérios que Deus introduziu dentro desta igreja. E o que estamos nós fazendo? Pode ser que o trabalho de uma vida inteira, diz Ellen White, não recupere o que se perdeu em um simples movimento de tentação ou mesmo de inadvertência. Nós estamos na reta de chegada. Temos uma igreja 100%, como estrutura denominacional maravilhosa. Mas a igreja sou eu e você. E Ellen White diz assim: na última volta, não fique olhando para os lados, porque um simples movimento de tentação, queridos, uma queda, põe a ruir toda uma vida, a minha ou a sua. Às vezes cuidamos do nosso nome a vida toda. 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos que a gente caia numa tentação, o nosso nome acabou. Olho para a Bíblia e estou terminando, e vejo uma igreja cuja vanguarda é a missão, a retaguarda, os princípios claros. E quando às vezes temos dúvidas, o que nós reunimos e dizemos? Pessoal, vamos pelo equilíbrio. Não fiquemos olhando para o passado. A graça de Cristo cobre a sua vida e me cobre. O perdão de Cristo alcança você e a mim mesmo em todos os momentos. Mas nós temos que olhar para frente. Quando eu olho para o livro, que eles vejam que a marca hoje da nossa igreja aqui no Brasil, qual é a palavra que traz como marca esta igreja nesses últimos anos? Esperança. A igreja, o nosso movimento, porque quando eu digo igreja é você, sou eu, não é igreja denominacional, igreja pastor Herto, lá na divisão, não é isso não, a igreja sou eu, a igreja é você, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo aqui, nesse lugar, onde você e eu temos influência. Nós temos que olhar para frente, alguns ficam olhando para trás. Às vezes eu converso com um grupo de líderes, e eles só ficam falando: porque há 10 anos fazia isso, porque há 5 anos. Irmãos, temos que esquecer o que fizemos. Nós temos que olhar para frente e ver que nós temos ainda um desafio grande para fazer. Graças a Deus os nossos pioneiros ergueram essa igreja linda. Graças a Deus os nossos pioneiros deram sustentação a esta igreja. Graças a Deus os nossos pioneiros deixaram essa igreja com um nome aqui na região onde nós temos influência. Mas nós temos que deixar de olhar para o passado, olhar para frente, porque nós temos uma missão, nós temos um projeto a ser seguido. Nós temos que olhar para a linha de chegada. Você não pode olhar para trás como fez Teruel, porque ele olhou para trás e perdeu a corrida. Se nós ficamos olharmos para trás, queridos, nós vamos perder a corrida. A retaguarda, ela tem os princípios.
eu estou tendo uma experiência na minha casa. Minha filha hoje está lá em Porto Alegre, já falei isso para vocês. Esses dias atrás eu estava tentando dominar a vida dela aqui de Curitiba. Eu estava assim, parece que eu estava assim com maps e monitorando a vida dela. E de repente, a mulher é maravilhosa, né? Nós homens, a esposa é fantástica. A esposa chegou e falou: Claudenir, você já ensinou, você ficou tantos anos fazendo culto cedo e à tarde, você levava esses meninos para lá e para cá, e foram para o desbravador. Eu fiquei 12 anos no ministério, e levava eles todos os campuris, e eles acamparam comigo, e frio, e chuva, e os dois lá dentro da barraca comigo. Nós passamos anos e anos assim. Ela disse para mim: você não está confiando na tua filha? Você já ensinou os princípios. Agora os valores e as escolhas serão de quem? É dela. Sabem, queridos, nós temos princípios claros na igreja. Temos ou não temos? Se você vem para o lado de sexo, você tem os princípios claros do que é para se fazer e o que não. Se você vai para a área de alimentação, você tem os princípios claros do que a gente deve fazer ou não. Se você vem para as doutrinas bíblicas, você tem os princípios claros. Hoje o casamento está sendo a família, né? O sistema social hoje impõe umas coisas que você fica às vezes aterrorizado com como estão hoje olhando para a família. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um princípio claro do que é família, e você sabe, eu sabemos. Nós temos os princípios claros na nossa vida. E as dúvidas a gente busca no Espírito de Profecia, na Bíblia, às vezes desesperadamente respostas. Mas há um equilíbrio da igreja quando a gente tem alguma dúvida. Nós estamos, queridos, com um conhecimento na nossa mão. Eu queria terminar lendo o final desse texto de Apocalipse 21, 3, 21, 22, porque, como eu disse a vocês, a Bíblia é um livro de vitórias. A Bíblia não é um livro que deixa todo mundo com a sua estima baixa e com o sentimento de derrota. Mesmo no capítulo 3, falando sobre Laodiceia, veja como que termina o capítulo, irmãos. Eu gosto, muitas vezes a gente se esquece, a gente só lê lá em cima o problema dela, suas dificuldades, seus erros, seus fracassos. Mas veja o que diz no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia vai ser uma igreja fracassada? Não. Aqui diz assim: ao vencedor, aquele que passar pela linha de chegada, esse vai ganhar o galardão das mãos do seu líder, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria nessa noite terminar só relembrando a você alguns detalhes da palavra. Estamos quase lá. Estamos bem pertinho. Eu olho para a Bíblia e vejo as chances que as pessoas tiveram de chegar e ultrapassar a linha da vitória. Zaqueu estava quase lá. Se há um homem que fazia negócios fraudulentos, que não prestava, que era um empresário que recebia propinas, como muitos hoje políticos recebem, e empresários também, esse era Zaqueu. Mas ainda dava tempo para Zaqueu. E quando Cristo chegou à sua casa, o que Cristo disse? Hoje, a salvação na sua casa. Raabe, ainda dava tempo para aquela meretriz. Raabe em Jericó, queridos, tinha a pior biografia daquela cidade. Foi a primeira que soube que iria morrer, mas foi a única que sobreviveu. Por quê? A prova só termina quando você cruza a linha de chegada. A disputa só termina com o apito final. A prova, querido, ainda não acabou. Por que você veio hoje aqui? E por que a prova ainda não acabou? Ainda dá tempo. Porque você e eu estamos estudando a Bíblia, porque ainda dá tempo. Por que o Espírito Santo fala para a minha vida quando eu não estou fazendo a vontade do Senhor e a consciência me acusa e o Espírito fala? Por quê? Porque a porta da graça ainda está
aberta. A volta ainda não terminou. Porque o ânimo e a força muitas vezes sobressaem de nossa vida, mas as promessas de Deus te renovam a cada manhã com as suas misericórdias, com o seu perdão, porque a prova ainda não terminou. Eu olho para essa cruz e vejo o que Cristo, simbolicamente nessa foto, fez ao olhar para aquele ladrão. Era um miserável. Estava pregado na cruz porque merecia morte de cruz. Não havia mais esperança para aquele homem, queridos. Não havia mais nada que pudesse ser dito a ele como uma palavra de esperança. Mas o meu Cristo e o seu Cristo olhou para aquele homem, e como aquele homem ainda estava respirando, o que Cristo disse para ele? Meu querido, ainda dá tempo. Você ainda não cruzou a linha de chegada. Você ainda pode ser um vitorioso. Eu não sei como está a sua vida. Eu tenho orado muito a Deus para que Deus modifique a minha. Mas a única coisa que eu quero dizer para você nessa noite é o que disse Cristo para aquele ladrão na cruz. Ainda dá tempo. Nós não podemos tirar os olhos da linha de chegada. As pessoas ao lado estão levantando as mãos, algumas aplaudindo, outras vaiando. Não sei como está a situação da sua jornada. Mas o que importa é que nós temos que olhar para a cruz. Nós temos um alvo a alcançar. E ainda dá tempo. Quase lá. Não podemos desanimar. Quero que o Paulinho, por favor, vá ao piano novamente. E nós cantamos na introdução do culto dessa noite, é o hino 150, Não Desanimar. Eu queria que você novamente olhasse para a letra desse hino e que nós cantássemos nesse momento esse hino com um outro sentimento. Estamos iniciando uma nova semana ainda. Nós temos uma jornada a cumprir. Dentro dessa jornada estamos nessa longa volta, mas que muito em breve vai terminar. Que a cada momento você diga, ainda há uma chance, ainda dá tempo. Que eu possa, você e eu, juntos, através da graça de Cristo, do seu amor, passarmos muito em breve pela linha de chegada. Colocai-vos em pé, Breno, por favor, canta comigo. Não desanimar. Dias bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Cristo vem logo, breve aurora, há de raiar. Cristo vem logo, não desistir. Já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo vem logo. Obrigado, Senhor, porque a sua igreja olha para frente e a esperança arraia em nosso rosto, em nosso coração,
porque essa esperança foi marcada na cruz no passado. Que essa cruz me leva a olhar para o passado, ela me leva a olhar para o presente, mas ela me leva para o futuro com a certeza de que através da sua graça, vindo da cruz, nós poderemos juntos passar pela linha de chegada. Que a vitória chegue em nossas mãos, Senhor, não porque mereçamos, mas pela sua graça e pelo seu amor do Calvário. É a nossa oração nesta noite. Amém. Amém. Em nome da liderança dessa igreja, queremos agradecer pela mensagem do pastor Claudenir. Vamos levar conosco, meditando nessa mensagem, e pela presença de todos vocês. O nosso convite é para que estejamos todos aqui na próxima quarta-feira, às 19h30. Aqueles irmãos que não puderam vir hoje no culto, faça plano de estar aqui também na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe todos, que tenham uma ótima semana na companhia do nosso Senhor Jesus. Amém.